E a gente volta então para esse assunto que a gente abriu agora, esse retorno da volta do intervalo, para falar sobre esse ex-assessor do Jair Renan, esse Diego Pupi, que vai sim prestar depoimento hoje à Polícia Civil. Clarissa, quero começar te ouvindo, a gente volta para falar com todos os nossos analistas. Larissa Rodrigues também segue com a gente, e a Clarissa aqui do meu lado. Quero começar te ouvindo sobre esse ponto. Qual que pode ser a relação e de que forma pode ajudar justamente nessa investigação o ex-assessor ser ouvido hoje? Olha, Muriel, o que eu estou ouvindo de pessoas que estão participando ativamente ali dessa investigação na Polícia Civil é de que já existem vários indícios que ainda não estão sendo abertos pela investigação de que haveria mais elementos da participação de Jair Renan no suposto esquema que está sendo investigado, no qual o seu antigo professor de tiro estava ali trabalhando um esquema de comércio ilegal de armas. Ainda a gente não tem os detalhes, a investigação está correndo com muita cautela. O que me dizem é que a ordem ali internamente é dar passos muito lentos, muito cuidadosos, justamente para evitar que seja alimentado esse discurso da família Bolsonaro de que está havendo uma grande perseguição. O termo que foi utilizado ali nas conversas que eu tive para descrever como Jair Renan foi parar no centro desse episódio todo, no centro não, né? Porque ele está ali ainda na beirada, ele não está no centro. O Maciel Alves, que era o professor dele, é quem aparece como a grande cabeça do esquema. Mas para me explicar por que Jair Renan foi parar ali, o que estão me dizendo é que foi de fato um processo de investigação de um esquema onde ele chegou de raspão. Onde, olha, esbarramos nele. Quando fomos ver, havia uma ligação entre Maciel Alves Carvalho e Jair Renan, por meio daquela história que a Larissa trouxe para a gente mais cedo, de transferência da propriedade de uma empresa de Jair Renan para a mesma pessoa que é entendida pela investigação como um laranja, para quem também foi transferida uma empresa de Maciel Alves. Ou seja, eu sei, parece uma salada, aí é tudo meio confuso, a gente custa um pouquinho para explicar isso com clareza, mas o que mostra é que há uma associação de alguma forma, entre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma figura que está sendo investigada pela prática de vários crimes e aonde há indícios muito, muito robustos. Segundo também estão me dizendo na investigação, isso a gente vai ter que aguardar, mas há mais elementos que sustentariam um vínculo de Jair Renan com esse caso. A esperar para ver quando que essas informações vão vir a público. Aproveito para chamar a Larissa também para a gente ouvir a apuração dela e também de que forma que esse ex-assessor de Jair Renan pode contribuir para essa investigação, operação que você mergulhou muito bem ontem para tentar entender o que estava acontecendo e agora a gente consegue entender um pouquinho melhor também como é que funciona, qual é o papel no caso de cada pessoa, de cada investigado nessa operação. Lari. Muriel, a informação é que esse ex-assessor, ele trabalhava na empresa de eventos que Jair Renan tinha. Essa é a informação que a gente tem, inclusive a informação do depoimento foi confirmada pelo nosso produtor Jonas Maia. Então, o Diego, ele trabalhava nessa empresa de eventos. E por que eu falo dessa empresa de eventos? Porque como a Clarissa relembrava, essa empresa de eventos era do Jair Renan, movimentou milhões, segundo as investigações, mas foi repassada para o Marco Aurélio Rodrigues. Esse é o nome da pessoa que, segundo as investigações também, foi a espécie de testa de ferro, foi o laranja nessa movimentação. E aí que cruza, então, a história do Jair Renan com Maciel de Carvalho, que é, segundo as investigações, o grande mentor de todo o esquema, o chefe de todo o esquema. Porque o Maciel também repassou, se sabe, pelo menos uma empresa, que é a empresa, o Clube de Tiros aqui em Brasília, para essa mesma pessoa, para o Marco Aurélio Rodrigues. Foi, como a Clarice disse, assim que chegaram ao Jair Renan, porque estavam investigando o Maciel, que teria passado outras empresas também para esse laranja, o Marco Aurélio Rodrigues. Então, tinha várias movimentações dessa passagem de notas fiscais de empresa para o Marco Aurélio Rodrigues, quando se descobre, então, que o Jair Renan, filho de Bolsonaro, também fez a mesma movimentação. Pegou uma empresa que tinha, até onde se mostra, tudo muito bem andando ali nessa empresa, rendia bem e, do nada, passa essa empresa para a titularidade do Marco Aurélio Rodrigues. Aí, nesse momento que a polícia falou, qual que é a relação aqui? Mas me pontuaram com muita cautela, ainda usando a mesma palavra que a Clarice usou, que não há, até agora, as investigações vão andar,
nenhuma comprovação de que o Jair Renan estaria envolvido também no esquema de venda e compra de armas de fogo. Porque as investigações apontam que esse cabeça dessa máfia ali, né, que é o Maciel, que está preso, lembrando, ontem tivemos 2 mandados de prisão, que ele também, além de fazer essa lavagem de dinheiro, passagem de empresa, criar uma pessoa que não existe, criar um CPF, vários laranjas, ele usava essas empresas como fachada para compra e venda de armas. Isso o Maciel, mas me fizeram questão de enfatizar que, até agora, o que leva Jair Renan para dentro da investigação é a movimentação de venda da empresa de eventos que ele tinha para esse laranja, o que demonstraria ainda, agora estão analisando as contas de todos os envolvidos, que ele teria feito isso numa tentativa de lavar dinheiro, de notas fiscais frias ali, para evitar realmente qualquer tipo de pagamento superior de imposto. Muito bem, a gente vai seguir então com essas informações. A investigação está avançando, como a gente pode perceber, e agora, como a gente está falando na nossa tarja mesmo e repercutindo agora para que você também entenda o que a gente tem falado, é que agora o ex-assessor de Jair Renan, o 04, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora ele será ouvido. E hoje, sexta-feira, aproveito para chamar Gustavo Uribe, que se junta a nós aqui nessa conversa, e quero ouvir também a apuração dele e a percepção dele diante dessa investigação que segue avançando. E Gustavo Uribe não está. A gente tem Gustavo Uribe? Ah, ele está em mágica. Outro lugar. Com a pegadinha Uribe do malandro. Nos engana. Trocou de lugar, a gente estava esperando você num canto e você vai para o outro. O que é isso? Sexta-feira, a gente tem que pregar essa peça em você, Muriel, já que você está aqui no live hoje. É que ela ficou se gabando que ela tinha tantos analistas aqui, aí o pessoal falou, peraí, deixa eu tirar um aqui só para fazer uma pegadinha. É isso, eu falei um beijo, Elisa, não adiantou nada, porque Gustavo Uribe quis fazer essa pegadinha, mas enfim, Gustavo Uribe, agora que você está nesse cenário maravilhoso aí de Brasília, com esse fundo, queremos te ouvir sobre agora esse depoimento do ex-assessor de Jair Renan e o que ele pode contribuir também para essa investigação. Ele pode contribuir se realmente havia esse esquema de lavagem de dinheiro e utilização desses CPFs para conseguir fazer, então, fraude fiscal, que é a principal linha de investigação. Eu fui até a Polícia Federal conversar a respeito de outras investigações relacionadas a Jair Renan, e tem uma que é em relação ao tráfico de influências. Jair Renan, durante o mandato de Jair Bolsonaro, chegou a abrir portas de ministérios para o acesso a empresários. E ontem teve uma conversa entre Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, e o comandante da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, justamente para compartilhamento de provas, entre elas do HD do computador de Jair Renan e do celular, porque dependendo das informações que forem acessadas, você pode ter então uma contribuição para outra investigação da Polícia Federal. Então é um caso que aqui no DF, conversando com a Polícia Civil, não se descarta a possibilidade de uma prisão preventiva a depender do que for encontrado, o material que for encontrado no computador ou no celular de Jair Renan, e é mais um elemento do que a gente estava tratando mais cedo, de um cerco jurídico sobre a família Bolsonaro, e isso tem preocupado bastante a família Bolsonaro. Uma figura de imagem que me criaram ontem alguns assessores de Jair Bolsonaro era uma questão de uma operação Lava Jato, mas contra Jair Bolsonaro. O que eles quiseram dizer com isso? Na Operação Lava Jato, você tinha notícias diárias contra, então, o PT. E isso fez com que a imagem do PT fosse bastante afetada. Não foi uma denúncia isolada, eram denúncias diárias. E há uma percepção no entorno de Jair Bolsonaro que você tem essas pílulas diárias. Uma coisa é uma operação um dia apenas, outra coisa é operação toda semana que tenha como alvo a família Bolsonaro. Então há uma grande preocupação de desgaste de imagem que essas operações possam causar em médio e longo prazo e que podem afetar o capital eleitoral de Jair Bolsonaro, sobretudo como um cabo eleitoral para as eleições de 2024. É muito difícil ter uma imagem que resista realmente a investigações seguidas.